Os irmãos que vão nos servir com os envelopes, por favor. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, por favor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse texto não é novidade para nós. Na verdade, nós enfatizamos esse texto muitas vezes aos domingos, nos discipulados, nas comunhões, das células. Amém? E o que eu quero compartilhar hoje com irmãos é que a nossa forma de entender o que é riqueza, a nossa forma de entender o que é prosperidade, ela precisa ser transformada. Jesus, não à toa, ele refere-se, não é, ao dinheiro como riqueza injusta. Riqueza injusta. Pastor, o que é riqueza injusta? Riqueza injusta é tudo aquilo que, aliás, se existe riqueza injusta, o raciocínio seria o que são as riquezas justas, não é? E o que seria a riqueza justa? É tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aquilo que o dinheiro não pode comprar são as riquezas justas. Eu te pergunto, um casamento abençoado, dinheiro pode comprar? Não. A unção do Senhor, dinheiro pode comprar? Também não. A salvação, dinheiro pode comprar? Também não. Essas são as riquezas justas. E que você deve desejar isso da parte do Senhor. O Senhor... E para tudo por muito que nós estamos. Quantos dizem aleluia? Quantos está falando o nome do Senhor? Nós temos que ser nós, também vai trazer essa oferta, mas eu queria que todo mundo ficasse em pé. Independentemente de você ter uma oferta ou não. Eu quero te lembrar também, não há nada que você possa fazer para comprar a bênção do Senhor. Nada. Mas também te digo que as bênçãos do Senhor não estão à venda. Ele nos dá de graça. Então, se você é dizimista ou não, se você é um ofertante ou não, isso não impede a bênção do Senhor de te alcançar. Presta atenção nisso. Isso não acrescenta no amor de Deus. Pastor, se não acrescenta no amor de Deus, então por que eu devo ser? Porque você é abençoado. Então, que a sua oferta, o seu dízimo, seja o reflexo do entendimento que você tem. Amém? Então, Deus, quero abençoá-lo hoje. Senhor Jesus, nessa manhã, quero declarar bênção sobre a vida dos meus irmãos. Quero declarar provisão financeira. Quero declarar multiplicação. Que a graça do Senhor esteja sobre eles. No nome de Jesus. Que tenham abundância. Que tenham fartura. Que nunca lhes falte. Pai, que eles estejam tão abençoados. Que sirvam de canal de bênção para a vida de outros. Pai, que eles sejam tão prósperos, ó Deus. Que tenham sempre para compartilhar com o mais necessitado. Senhor Deus, eu oro no nome de Jesus para que nunca lhes falte. Pelo contrário, que sejam como Abraão, abençoados para abençoar. Deus abençoe. Deus, a graça e a paz novamente. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique em pé, por favor. Alguém vai ao encontro desses irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda bem que tem um visitante, porque a equipa do meu banho saiu muito. Eu estava achando estranho. Amém, vamos Amém, vamos abençoar, cumprimente esse irmão, essa irmã. Os demais irmãos, têm as mãos sobre eles. Nós vamos orar por eles. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela vida desses irmãos que nos visitam hoje. Queremos declarar a bênção do Senhor sobre eles e sobre a sua família também, sobre as suas casas. Pai, que viram em paz, leva-os de volta em paz também. Que o cuidado do Senhor esteja sobre eles. Que eles recebam hoje para uma palavra que vai trazer vida, que vai trazer entendimento. Pai, que a unção nesse lugar possa contagiar-nos também. Seus olhos se abram e os seus corações sejam tocados pelo Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu vou
vos ensinar, vocês não sabem. Normalmente, sabe como é que funciona? Quando estamos a cantar essa canção, os irmãos saem do lugar, um ou outro vai lá e cumprimenta o visitante, olha, eu sou fulano. É assim, amém? Agora vamos fazer de novo como se soubéssemos, amém? Vamos lá, 3, 2, que me fortalece. No 3 vamos declarar juntos, 1, 2 e 3. Em Cristo Jesus eu sou nova criatura. Em Cristo Jesus eu tenho toda sorte de bênçãos. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amém, amém. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ter assento, por favor. Olha só, quero lembrar aos irmãos que nós temos encontro com Deus no dia 1 de novembro. A princípio, o nosso alvo era de 30 encontristas, mas nós tivemos uma procura muito grande e nós acrescentamos então para 40. Amém? Mas as inscrições terminam quinta-feira. Então, se tem alguém que não participou do encontro, eu espero que você profundamente participe. De verdade. O que mudou, de fato, a minha vida? Foi uma experiência pessoal com Deus. Eu venho de uma igreja, de uma família, perdão, de tradição evangélica. Meu avô era pregador. Já, não é? Estamos a falar na década de 10, na primeira e segunda década dos anos 1900, que meu avô é muito avô mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, meu pai tem 80 anos. Então, calcule. Então você vê, temos uma linhagem toda de evangelho, de vida de igreja, mas você vê de que depois, infelizmente, tornaram-se em hábitos religiosos, não é? Não era mais cristianismo, era apenas cristandade. Há uma diferença, depois pesquise os termos. Então, ficou apenas a teoria e não tinha vida. Então, apesar de nós termos todo o ensino evangélico na família, não é? Infelizmente, não havia vida de Deus na família. E eu então fui de fato conhecer a Cristo intensamente, não só Bernarda, a Cristo intensamente, de verdade, com revelação própria, quando passei pelo encontro com Deus. O encontro com Deus foi um divisor de águas na minha vida, não é? Então não era mais ouvir falar do Senhor, era de fato conhecer a Deus, uma experiência pessoal. E obviamente isso leva a experiências de transformação, de libertação, experiência de cura, não é? De cura da alma, de sentimentos, tudo isso. E se você conhece alguém que passa por essa mesma condição, alguém até que não é uma questão de maus hábitos, que muitos falam assim, ela até é boa pessoa, não precisa. Não, todo mundo precisa. Acredita em mim. Todo mundo precisa da graça, da glória de Deus. Amém? Amém. Então, se é o teu caso, faça a inscrição de você ter a própria experiência. Uma coisa é conhecer a Deus, de ouvir falar. Outra coisa é de você ter a sua própria experiência com o Senhor. Uma coisa é você ter a cristandade, outra coisa é você ser um cristão de fato. Uma coisa é você vir à igreja, outra coisa é você ser igreja. Uma coisa é Cristo em nós, outra coisa é nós em Cristo. Amém, meus irmãos? Pergunta para quem está ao lado. Você já participou do encontro? Qual foi a resposta? Convida ele para o encontro. As inscrições estão abertas. São 2.500 coisas. E você pode procurar ou o Del Vieira, no final do culto ali atrás, ou o Delfino, aquele rapaz que está ali a conversar enquanto eu pregava. Amém. Um desses dois irmãos irão às 9.
Então, quando é que termina as inscrições, meus irmãos? Quinta-feira. Amém? Na célula vai terminar. Então, amém. Glória a Deus. Cadê os irmãos da célula do Y1? Fiquem em pé, por favor. Todo mundo que pertence à célula do Y1, fiquem em pé. Amém. Glória a Deus. Esses são os irmãos da célula do Y1. Pedi para sentarem juntos. Vocês vão. Amém. Glória a Deus. Isso aqui é uma expressão do corpo de Cristo. Amém? É uma expressão do corpo de Cristo. Podem sentar. Tem mais gente ali, tem gente ali. Glória a Deus. O irmão que está ali, você tem que estar aqui para levantar também, mas já tem. Também da nossa célula. Os irmãos da célula do Capa Capa, fiquem em pé, por favor, bem rapidinho. Eu quero só dar aqui um pano de fundo que vai ser a nossa pregação. Esses irmãos da célula do Capa Capa, temos célula no Capa Capa, aleluia, podem tomar os assentos também. Os irmãos que pertencem à célula da vida pacífica, por favor, no zango. São zero. Amém, glória a Deus. Estão aí atrás também. Cadê a Zilda? Tá aí. Tá bom. Amém. Toma o seu assento, por favor. Bom, são as 3 salas que temos na igreja, nem se não. Os irmãos da célula de jovens que lavam, por favor, da Líder Dilma, fiquem em pé também. Só viram esses? Estava bem cheia a célula. Estão no Kids, né? Tá bom. Alguns estão no Kids, amém. Tá bom. Temos célula de jovens no Quilamba também. Reúnem-se sexta-feira. Toma assento, por favor. Célula do Camama, são 2 células. Vá lá, célula do Camama. Podem ficar em pé todos, né? Porque era a mesma célula que multiplicou recentemente. Então, os irmãos do Camama também. Glória a Deus, aleluia. Faltou alguma célula agora? Depois toma assento. Da Vila Flor. Os irmãos aqui da célula da Vila Flor, também aqui no prédio da igreja. Fiquem em pé, por favor. A líder está no Kids, a líder Júvia. Quem são os irmãos? Os irmãos da célula nem sabem que são da célula. Você não estava na célula também, não te vi na célula. Eu falei, então, não, ali da Sharon, a menina que está do lado. Amém. Pastor. Amém. Glória a Deus. Toma assento, por favor. Amém. Não ficou ninguém de fora. Agora. Temos uma célula em Viana também, os irmãos não estão cá, por causa da distância, há uma dificuldade. Mas temos célula em Viana também, que pertence aqui à Avenida Quilamba. Por que eu pedi para os irmãos levantarem-se, não é? E até de certa forma mostrar que eu conheço os irmãos. Olha só, o tema da nossa palavra de hoje é o propósito eterno de Deus. Então o tema da nossa palavra hoje qual é, meus irmãos? O propósito eterno de Deus. O que é interessante? Quando nós falamos a respeito de eternidade, os irmãos que estão aí em pé estão a fazer uma confusão muito grande. Eu já tenho um problema de atenção. Não tenho, eu é que falo que tenho, só porque está na moda falar que tem. Então, pode sentar, eu Vera pode sentar, o filho pode sentar também. O Paulo está a trabalhar, vou dar um desconto e honestamente está trabalhando. Amém. O resto sempre tem que ligar aqui. Pode tirar minha pasta, pode tirar aquele telefone. Amém. Delfino. O pior é que eu conheço os vossos nomes. Amém. O propósito eterno de Deus. Quando nós falamos a palavra eterno ou eternidade, 2 coisas passam pela tua cabeça, não é? Uma é boa, outra é má. É brincadeira. Pensamento inclusive. Mas quando nós falamos a palavra eterno, normalmente nós entendemos que é algo que não tem fim apenas, não é? Por exemplo, vida eterna, que não vai ter fim. Uma vida que vai ser para sempre. Não é assim que nós entendemos muitas vezes. Mas a palavra eterna tem algo muito maior do que isso. Não é que não vai ter fim apenas. Deus, Ele é eterno. Quando dizem aleluia? Em inglês nós falamos de everlasting God, não é? O Deus eterno. Mas é muito mais do que não ter fim. Porque Deus também não tem começo. Não tem início. Então a eternidade é muito além do que algo que não tem fim. Do que algo que é para sempre. O propósito eterno de Deus não é algo que Ele adotou e que agora vai se transformar numa outra coisa. Não. O propósito eterno de Deus sempre existiu. Desde a sua concepção de mundo. Não é? Então, nós precisamos entender o seguinte. Que antes das coisas serem criadas, houve uma altura em que só existia o Criador. Antes de alguma coisa passar a existir, só existia Deus. E quem é Deus? Não é? Nós
nós entendemos pelas Escrituras que Deus, Ele é único. Na verdade, o significado da palavra Deus, se você for procurar no seu dicionário, vai estar traduzido como único. E o nosso Deus, Ele é Deus com D maiúsculo, porque não há ninguém que se compare ao nosso Deus. Amém? Ele é único. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra santo significa separado, que não é comum. Então não há ninguém que se compare ao Senhor, que seja igual ao Senhor, porque Ele está separado de toda a sua criação, de tudo que existe. Amém? Até aqui, meus irmãos? Amém. Mas então, Deus na eternidade pressupõe um lugar ou um momento em que não há tempo, não há começo, não há fim também. Isso é eternidade. O nosso Deus, Ele é eterno, não foi criado. Ele criou todas as coisas. E o nosso Deus, apesar de ser um, que é Deus, não é? Ele é três. Quantos dizem amém, meus irmãos? Nós temos o Pai e o Espírito Santo. Então houve uma altura em que nada tinha sido criado. Tudo que existia era Deus. Na eternidade, os estudiosos separam por dispensações. Existe a eternidade futura, que está por vir, mas existe a eternidade passada, que foi antes de criar todas as coisas. Mas vocês têm que entender que a eternidade está fora do tempo. Está fora do tempo. Não é o tempo que pode ser contado, não é o Cronos, não é. É fora do tempo. Então existia um momento em que não havia sido criado nada, tudo quanto existia era o Criador. E o Criador, que era Pai. A pergunta é, antes de criarem todas as coisas, o que eles faziam? Essa é a indagação que nós precisamos fazer. Quem já passou pelo CTL sabe que nós começamos o curso justamente a partir desse momento, dessa questão, não é? Do propósito eterno de Deus. Porque o propósito eterno de Deus sempre existiu, existe e existirá. Então Deus não tem um propósito para nós adaptável, que agora Ele tem uma coisa e depois muda para outra e no futuro, quem sabe, pode ser uma coisa diferente. Não, o propósito eterno de Deus é algo que Ele sempre fez na eternidade. Ele faz, procura fazer nos dias de hoje e sempre irá fazer. Então essa é que é a questão. Agora, por que eu estou fazendo toda essa introdução com os irmãos? Porque nós somos uma igreja em células, não é? Somos um ministério em células. E a pergunta que se faz às vezes a nosso respeito é por que nós temos essa estrutura? Será que nós temos células porque é a forma mais fácil de ganhar pessoas? Não é? Alguns entendem que seja por isso. Alguns entendem que nós somos uma igreja em células porque nós somos um departamento da igreja. Não é? Várias igrejas têm grupos familiares, é normal também. Mas não é isso. Apesar das pessoas colocarem todas essas ponderações, não é? Mas essa não é a razão pela qual nós somos uma igreja em célula. É muito mais profundo do que isso. É muito mais espiritual do que estrutural. Eu concordo sim que célula é uma estratégia muito boa de se alcançar vidas. Eu concordo que célula é uma estratégia muito boa de cuidar de vidas, não é? Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso, por quê? Porque se nós falamos que sempre existiu Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós perguntamos o que é que eles faziam, o estilo de vida de Deus, o zoe de Deus, não é? É a vida eterna. E nessa vida eterna, um vive a vida do outro. É o Pai no Filho, o Filho no Pai, é o Espírito Santo neles e eles no Espírito Santo. É uma vida entre um e o outro. O estilo de vida de Deus é um estilo de vida de coletividade. Isso nos mostra por que a igreja não é algo de uma só pessoa. Isso mostra por que Deus tinha um propósito de encher a terra de muitos filhos. Isso mostra por que Deus chama Abraão e faz dele uma bênção e quer uma nação. Porque esse sempre foi o propósito de Deus. Partilhar vida. Quantos dizem aleluia? Então você entende que na eternidade é o que ele fazia.
Ele tinha comunhão entre ele mesmo, não é? No Pai, no Filho, o Filho no Pai, o Espírito neles, os dois. No tempo presente é exatamente a mesma coisa. Ele partilha a vida, não é? Jesus então diz: aquele que ouvir as minhas palavras, guardar as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos dele morada. Então esse é o estilo de vida de Deus, de compartilhar vida, de Ele dar no Filho, o Filho dar nele. Jesus diz então que Ele está no Pai, o Pai está nele, que Ele e o Pai são um só. Mas depois então em João 15 ele fala que Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Aquele que permanecer nele, o que é que vai acontecer com ele? Vai dar muito fruto. Então você vê, esse é o estilo de vida de Deus. Pastor, por que nós somos em célula então? Porque é na vida da célula que nós compartilhamos a vida de Deus, que nós vivemos a vida uns dos outros, que nós nos conhecemos, que nós temos comunhão, que nós interagimos, que os dons são compartilhados, que há exortação, vamos dizer aleluia. Porque é uma vida próxima. Nós nos conhecemos, nós vivemos o estilo de vida de Deus. Nós podemos sim, obviamente, fazer reuniões muito grandes. Isso é bom, não é? Que aconteça. Mas tem que ter um momento onde a vida da igreja é compartilhada. Eu não separei o texto, mas lá em Atos 2, não é? Você vai ver então que a igreja se reunia no templo e de casa em casa, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, nas orações e na comunhão. Podes dizer aleluia. Aleluia. Aponta para o teu líder e fala para ele: comunhão, líder. Menos eu, calma. O tiro saiu mal. Esqueci. Amém. Comunhão. Amém. É necessário. Você vê, o mesmo versículo que cita oração, doutrina dos apóstolos, é o mesmo versículo que cita comunhão. Comunhão é espiritual, irmãos. Estar junto. Viver a vida da igreja. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Amém? Livro de João, 1 João, perdão. Capítulo 2, verso 17. Não enviei a palavra, não é? Tá bom. Meu telefone bem, rapidinho. 1 João capítulo 2, versículo 17. Diz o seguinte: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, o que acontece, meus irmãos? Permanece eternamente. Então, por que muitas células não rompem? Por que muitas células não avançam? Porque não estão alinhados à vontade de Deus. Porque o propósito de Deus, ele não altera de tempo em tempo. É o mesmo. É o que tem que ter. É a vida compartilhada. A vida compartilhada é o estilo de vida de Deus. Eu estar junto. Pastor, mas o propósito da célula é amizade? Não, mas é bom que tenha. Pastor, mas o propósito da célula é estudo da palavra? Não, mas é necessário que tenha. Os irmãos me entendem até aqui? Tem que ter tudo isso, porque esse é o estilo de vida de Deus. Posso ouvir um amém nesse lugar? Amém. Então tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então a célula que vive de acordo com a vontade de Deus permanece. A célula que tem o estilo de vida de Deus permanece. Pergunta agora para quem está ao teu lado: a tua célula está alinhada à vida de Deus? Perguntei. Agora não adianta ele ligar para o líder, né? Fala para o irmão que está do lado: você tem que fazer alguma coisa. Porque é isso que acontece. Claro, o líder é um primos entre os pares, não é? Tem uma responsabilidade. Mas o estilo de vida da célula depende de todos. E não apenas de um. É a vida de todos. Todo mundo faz parte. Todo mundo é necessário. Todo mundo é responsável. Vocês não acham que todo mundo é responsável? Que todo mundo faz falta? Eu vou dar exemplos de que todo mundo faz falta. Imagina, você tem um muro, né, em casa, cerca lá a tua casa. Mas aí, arranca um bloco do muro da sala da tua casa e dá para rua essa parede, né? Faz ou não faz falta aquele bloco? Mas em todos os blocos da casa não estão. Então, mas por que aquele faz falta? Deixa vulnerável, não é? Vou dar um outro exemplo onde faz falta. Você tem todos os dentes da frente. Tá bom, vamos dar um exemplo.
Você já entendeu? Mas tudo faz falta também. Então você vê, é uma expressão que fica em falta. Uma expressão que fica em falta. Nós somos o corpo de Cristo. Quando a célula está completa, não é? Há uma expressão de Cristo. Quando alguém não veio, não se fez presente, faz falta. O nosso sorriso não está completo. Amém até aqui, meus irmãos? Mas infelizmente muitos presumem que o propósito eterno de Deus, não é? É apenas a salvação do homem, que tem que salvar o homem. Mas não, tudo começa na eternidade. Na eternidade começam todas as coisas. Está no brinco. Amém. Glória a Deus. Então tudo começa na eternidade. Os irmãos já entenderam aqui, amém? Tudo começa na eternidade. O propósito eterno de Deus tem origem na eternidade. Eternidade não é daqui para frente. Eternidade sempre existiu. É uma dispensação que está antes da criação do mundo, do tempo, do universo. Amém? Agora, o que nós precisamos entender? Houve sim um problema nessa rota. Houve uma situação, mas que não mudou o propósito de Deus. O propósito de Deus não é a salvação do homem, mas o homem precisa ser salvo para chegar no destino de onde o Senhor quer levá-lo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: mas, 1 Coríntios 2, 7, algo aconteceu. Abra sua Bíblia no nome de Jesus. Com um temazinho. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Amém. Voltou. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde o que, meus irmãos? A eternidade, para a nossa glória. Então Deus sempre teve o seu plano. Desde a eternidade, Deus não mudou o seu plano agora. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, ou com santo chamado, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aleluia. Para terminar aqui esse ponto, Efésios 1:4. Efésios 1:4 diz: Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Mas infelizmente muitos interpretam que o propósito de Deus foi determinado a partir da queda do homem. Mas não é essa a questão. Vou dar um exemplo do domingo, que eu espero que fique guardado no coração dos irmãos. Imagina no domingo, você acorda pela manhã, qual que é o objetivo? Eu vou ao culto. Aí você organiza o seu filho, você põe ele para comer, não é? Você fala, fica aqui, eu vou me arrumar e depois nós vamos sair para ir para onde, meus irmãos? Para o culto. Aí você vai se arrumar, quando você volta, está lá o filho com a tigela toda de cereais no corpo, não é? Leite para tudo quanto é canto, roupa suja, molhou a blusa, molhou a calça, molhou as meias, molhou o sapato, está todo melado. Qual que é o objetivo, meus irmãos? É ir aonde? Ao culto. Alguns irmãos que não são dessa igreja, nessa altura desistem, falam, não vamos sair mais, esse vídeo já me estressou e vamos ficar em casa. Não é o seu caso, alguém diga aleluia. Mas o objetivo é ir ao culto, amém? Então você vê, o que você faz? Um bom pai pega a criança, dá um banho na criança, separa uma outra roupa, veste a criança e vai para o culto. Qual era o objetivo desde sempre? Ir ao culto. Mas houve um problema que precisou ser resolvido. O propósito de Deus sempre foi compartilhar vida. Então ele compartilhou vida na eternidade. Ele criou a corte celestial. Ele criou o homem. Ele tinha o intuito de compartilhar vida com o homem. E visitava o homem todos os dias na viração do dia, diz a palavra lá no Éden. Mas o homem caiu. Mas o propósito permaneceu. Deus então fez um caminho para salvar o homem. Deu o banho que o homem precisava. Não é? Mas o objetivo permanece o mesmo. Lá em Apocalipse fala que lá na Nova Jerusalém o Senhor vai habitar no meio do seu povo.
Esse sempre foi o propósito de Deus. Lá no Éden, Deus queria estar com o homem. Quando Deus então mandou criar um tabernáculo, Ele queria estar no meio do seu povo. Quando Jesus se fez homem, Ele veio habitar entre os homens. Foi ao céu, foi preparar um lugar para nós, mas disse que Ele voltará para habitar no meio do seu povo. O propósito não mudou. O propósito é o mesmo. Então a salvação é uma correção de rota. A queda do homem não alterou o propósito eterno de Deus. Então, mas para se cumprir o propósito eterno de Deus, é necessário que o homem seja salvo. Então a célula, na verdade, é uma expressão do cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Nós compartilhamos vida. Nós vivemos a vida uns dos outros. É assim que nós vivemos. É assim que a igreja primitiva vivia também. Esse é o propósito de Deus. Cristo em nós, o que, meus irmãos? Da glória. Mas agora, o propósito eterno foi revelado. Paulo diz que isso estava oculto, não é? Mas foi revelado. Então, por outras palavras, poderíamos dizer que na eternidade passada, Deus estava a viver uma célula celestial. E esse precisa ser o padrão da nossa célula. Porque o que é que você encontra? Você encontra fluir de vida na eternidade passada. Você encontra aliança. Jesus diz que Ele sempre faz a vontade do Pai, não é? Você vê isso também lá no Getsemane, que Ele fala: contudo, cumpra-se a sua vontade, fala isso para Deus. Jesus então volta para o céu. O que é que Ele diz? Que vai rogar ao Pai que envie o Consolador, o Espírito Santo. Então você vê, há uma aliança, há um fluir perfeito. Então qual deve ser o padrão da sua célula? Você tem que olhar para a eternidade passada. Como era a aliança? Como é a aliança do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Assim deve ser a nossa aliança também. Deve ser em verdade, deve ser em amor, deve ser em respeito. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado. Eu pedi para você sentar com os membros dessa célula, não foi por acaso, né? Mas fala para ele: esse precisa ser o nosso padrão. Menos os da Índia, né? Que sentam os de cá. Amém? Mas esse precisa ser o nosso padrão. A divindade estava a praticar uma célula celestial. Livro de João. Vamos ver 2 versículos. Na verdade 3. João 10:38 diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não é? Mas coloquei. João 10:38. Mas se as faço, está falando das obras, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai, o que, meus irmãos? E eu estou. Agora versículo 14, verso 11. Crede-me quando digo que estou em quem, meus irmãos? No Pai, e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. João 17:24, por favor. João 17:24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Meus irmãos conseguem perceber? Amém? Esse é o propósito. E é isso que nós devemos viver também. Agora, Deus nos criou com a mesma imagem e semelhança. Gênesis 1:26 diz: façamos. Então, se ele diz façamos, você já sabe que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Avança com 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por outras palavras, para ter o estilo de vida que Deus tem. O estilo de vida de unidade, de aliança. Você vê, no casamento, quando é que há paz? Quando há unidade. Quando há respeito, quando há amor, não é? Os dois juntos expressam a imagem de Deus. A imagem gera autoridade. Quantos dizem aleluia? Se nós quebramos a imagem, não tem como exercer a autoridade.
Entendeu? Vou falar um bocadinho disso mais para frente. Mas Deus disse, façamos que o homem tenha o mesmo estilo de vida que nós temos. Que o homem tenha a mesma vida que nós carregamos. Que o homem viva como nós vivemos. Amém? Lá em Salmos, eu não preparei, mas acredito que Salmos 89, não é? Ele diz, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então você vê, nós temos a mesma natureza de Deus. Temos a mesma natureza de Deus. Agora, ter a mesma natureza de Deus e não ter o estilo de vida de Deus é um desperdício. Quantos concordam comigo? É um desperdício. Então, se espera que você viva em unidade, em aliança. Por isso, a vida da igreja é importante. Nós falamos no domingo passado que a vida da igreja é proteção. Falamos no domingo passado que na vida da igreja ninguém cresce sozinho. É necessário que você tenha outros que estão a seguir o mesmo rumo que tu. Quantos dizem glória a Deus até aqui? Amém? Ninguém vive sozinho. Ninguém anda sozinho. Ninguém dá frutos sozinho. Todos nós, enxertados na videira verdadeira que é Cristo, precisamos permanecer em Cristo. Amém? Agora, Deus tomou sim, obviamente, uma decisão radical, não é? E qual foi essa decisão radical que Ele tomou? Ele não decidiu apenas criar o homem e visitar o homem. Deus decidiu habitar dentro da sua criação. Isso é extraordinário. E é o que todas as outras religiões não aceitam, não é? Você vai conversar com um muçulmano, por exemplo, ele não aceita. Como é que vocês vão dizer que Jesus é Deus? Conversa com um judeu, ele não aceita, na verdade. Por isso mesmo Jesus foi apedrejado, porque ele disse categoricamente que ele é Deus. Ele se fez igual a Deus. Ele não disse que existe um outro Deus, mas se ele se fez igual a Deus, ele está dizendo que ele é Deus. Não é que ele deixou nas entrelinhas. Ele disse, eu sou. Abertamente. Ele é, de fato, Deus. Amém? Então, ele veio habitar primeiro entre a sua criação, mas depois agora ele decidiu morar dentro da criação. Aquele que ouvir as minhas palavras e guardar essas palavras, eu e o Pai viremos e faremos dele morada. Então Deus agora habita em nós. Por isso Paulo escreveu Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, que glória é essa que nós vamos falar então? Que glória é essa que se manifesta? Essa glória se manifesta sim quando há a imagem. Agora você pensa, quando Deus criou o Éden, quando Deus criou o homem, o que nós lemos em Gênesis, né? Deus deu domínio ao homem para governar sobre todas as coisas. Mas depois que o homem pecou, ele perdeu essa autoridade. Por que ele perdeu essa autoridade? Porque ele perdeu a imagem. Quando você perde a imagem de Deus, você perde a autoridade. Porque é essa imagem que transmite a glória de Deus. Não é? Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, quando você recebe Cristo dentro de si, há uma garantia de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, eu não acredito dessa maneira. Nós acreditamos dessa maneira. Amém. Que nada pode nos tirar das mãos do nosso Senhor Jesus. Amém. E ele fala isso, que ninguém pode arrebatar-nos, não é? Das mãos do seu Pai. Então, nada pode anular a obra de Cristo na cruz. Não é o seu pecado presente ou futuro que vai apagar a obra que Ele fez na cruz. Amém, meus irmãos? A salvação se é dada a nós pela fé. Nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer, olha, eu fui perfeito. Eu cumpri tal feito. Eu cumpri tal lei. Eu não fiz isso e não fiz aquilo. E olhar para os outros e falar, vocês estão aqui pela graça. Mas eu era perfeito. Ninguém vai falar isso. Todo mundo vai chegar e vai dizer que foi pela graça. Sem merecimento. Mas, olha só, estava dizendo que a imagem é relacionada ao domínio. O homem que não exerce domínio perdeu a imagem. Você vê, você conversa com mulheres, elas têm problema com submissão, mas nenhuma delas discorda em ser submissa quando se fala de um homem que a ama como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Nenhuma tem problema com isso. Nenhuma tem problema. Ou seja, o problema está na imagem. Se ela não tem a imagem de Cristo,
Cristo, ela não vai ter autoridade de Cristo. O mesmo acontece em todo lugar. Se você perde a imagem, você não vai ter a glória, você não vai ter o domínio. É necessário que a imagem de Deus seja cultivada em nós. Por que as células rompem e avançam? Porque é uma expressão de glória, de unidade, de aliança. Quando a vida de Deus naquele lugar, ela prospera. A célula avança, a célula prospera. A vida flui quando dizem glória a Deus. Vou repetir, Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus não deu o primeiro domínio, Deus deu primeiro a imagem. Porque o homem tinha a imagem e semelhança de Deus, essa glória é manifesta. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, opa, perdi aqui só um minuto. Amém. Você pode entender também que isso aqui é uma alegoria nesse texto, não é? Você sabe, a palavra em parábolas muitas vezes apresenta demônios como animais que rastejam. Então é como se Deus estivesse a dizer: você vai expressar autoridade, glória, poder, domínio sobre principados e potestades quando você tiver a imagem de Deus. O problema é que nós facilmente nos esquecemos da imagem que nós carregamos, ou que é suposto carregarmos. Então, fala para quem está do outro lado: alianças fortalecem a imagem. Alianças fortalecem a imagem. Então, quem não anda em aliança tem uma imagem de Deus enfraquecida. Então, o casal que não anda em aliança, em unidade, vai ter uma imagem enfraquecida, não é? Líderes que não andam em aliança vão ter uma imagem enfraquecida. Células que não estão em aliança vão ter uma imagem enfraquecida. E quando falo de imagem, falo da imagem e semelhança de Deus. E se não vai expressar o caráter de Deus, vai ser fraco, vai ruir, é fadado à falha. Não tem como prosperar. Não tem como você ter a natureza de Deus e não ter o estilo de vida de Deus. Você vai falhar miseravelmente. Agora, Romanos 3:23 nos mostra qual foi o causador, não é, dessa consequência, ou qual a consequência do homem ter perdido a imagem. Diz que todos pecaram e carecem agora da glória de Deus. Então, porque o homem pecou, ele perdeu a glória, não é? Fica a imaginar às vezes, a Bíblia não fala, podes ignorar esse aspecto, que é coisa da minha cabeça. Mas eu fico a imaginar, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí está o diabo a passear pela terra e dando cara com o homem, que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Provavelmente ele perguntou: mas é Deus? Isso é o quê? Deus agora fica aqui, já não está lá, está aqui agora. É ou não é? Acho que ele sondou por dias ali, né? Mas é ou não é? Mas anda como Deus, mas tem alguma coisa que não parece Deus, né? Mas fala como Deus, mas tem alguma coisa que não parece Deus. Olha, ele está com os animais a dar nome nas coisas, parece Deus. Ele tem a autoridade de Deus, tem a imagem de Deus, mas é Deus ou não é Deus? Os irmãos me entendem? Amém. Que nós sejamos esses, parecidos com Cristo. A nossa célula precisa ter o estilo de vida da célula celestial. Essa é a vida da igreja. Por que muitos não vivem com alegria a vida da igreja? Porque não tem imagem, porque não tem mais a glória. Não vivem a vida da igreja porque é só cobrança. E tem gente que só faz agora para cumprir papéis religiosos. Não faça isso. Não faça isso. Eu vou porque eu estou na escala. Eu vou porque o pastor falou. Eu vou fazer porque senão o meu líder vai se zangar. Eu vou fazer porque senão o pastor vai ligar para outro pastor que vai falar no pastor que vai falar comigo. Eu não quero que isso aconteça. Perdeu a imagem. Os irmãos me entendem até aqui? Amém. Fala para quem está ao lado: não perca a imagem. Amém. 2 Coríntios 3:18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém?
Então, quanto mais nós contemplamos, mais nós nos parecemos. Quanto mais contemplamos, mais a imagem do Senhor é manifesta em nós. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está do lado, fala para ele, tem uma boa maquiagem espiritual. Fala para ele, contemple o Senhor. Amém? Então, não se acomode. Se o louvor não fluiu na sua célula, não se acomode. Procure que ele seja melhor. Se a palavra não fluiu, não se acomode. Se a oração não fluiu, não se acomode. Procure manifestar a imagem. Quando você restaura a imagem, você restaura a glória. Não sei se eu já contei isso, vou contar. Se eu já contei antes, reaja como se fosse a primeira vez. Amém? Vai fazer, uau, aleluia. Amém? Mas conta-se que um pai estava a trabalhar, não é? Ele não queria que o filho atrapalhasse no seu trabalho. Ele disse, preciso ocupar esse menino. Então ele pegou uma revista grande que tinha uma imagem do mundo, não é? E ele cortou, rasgou em vários pedaços aquela imagem do mundo. E pegou os papéis todos numa caixinha e uma fita cola e uma tesoura, deu para o menino e disse, olha, você senta aqui, o papai vai trabalhar deste lado, você só me chama quando terminar de acertar a imagem do mundo, não é? E deixou ali com o rapaz. E o rapaz então começou a fazer e não demorou, chamou o pai e disse, pai, já terminei. E mostrou a imagem toda a fita colada, não é? Do mundo. E mostrei, e deu para o pai, a imagem estava certa e foi rápido. E o pai disse, você fez isso muito rápido. Como é que você fez assim tão rápido? Ele disse, não pai, é que eu virei os papéis, eu vi que na parte de trás tinha a imagem de um homem. Então eu me foquei em consertar o homem e eu vi que o mundo estava consertado. E essa é uma verdade espiritual, meus irmãos. Não tente consertar o mundo, tente consertar o homem. O homem perdeu a imagem. Restaurando a imagem do homem, que é a imagem e semelhança de Deus, você resolve o mundo. Por que a célula não flui? Porque o homem perdeu a imagem. Por que a vida não flui? Porque o homem perdeu a imagem, perdeu a autoridade. Fala para quem está do lado, restaure a imagem do Senhor. Esse é o padrão. É o padrão de vida que nós precisamos viver, não é? E não precisa de grande esforço. Você só precisa contemplar a Cristo. Como nós falamos, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas há uma outra coisa. Tem o Cristo em nós e tem o nós em Cristo. É diferente. Cristo em nós te salva. O Cristo em nós você nem precisa congregar. Entendeu? Você não precisa. Temos agora muita gente fora da igreja, não é? O Cristo em nós, ele vai num evento ou outro, vai num chá dos homens. Não tem chá de homem, né? Tem, sei lá. Tem legendários, né? Vai num evento, não sei o quê. Não, é um grupo de cristãos que se vão reunir no dia tal. Pode, tudo bem. Isso é o Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Mas tem o nós em Cristo. E qual que é a expressão de Cristo? A expressão de Cristo é a igreja do Senhor. É o corpo de Cristo. Isso não é negociável. Isso não é interpretação de algumas pessoas. Não é? O corpo de Cristo é a igreja. O corpo é a expressão da cabeça. Tem gente que fica tetraplégico. Quem já viu tetraplégico? Espera os movimentos do pescoço para baixo. A cabeça está ali, funciona. Mas como o corpo não é funcional, ele fica numa cama. Ele fala, conversa, mas não faz nada. Todo mundo, quer dizer, todas as coisas precisam ser feitas para ele. Não é? O corpo não é funcional. Mas um corpo saudável, ele expressa a vontade da cabeça. Um corpo saudável expressa a vontade da cabeça. Cristo é o cabeça, quando dizem aleluia. Um corpo saudável é a expressão de Cristo. Então, não há outra forma. Isso aqui é inegociável. Você só expressa Cristo quando você está no corpo. Cristo em ti, esperança da glória. Mas nós em Cristo é a manifestação da glória de Cristo na terra. Essa é a verdade espiritual. Então, quando nós estamos na vida da igreja, na célula, presta atenção, o que é que acontece? Cristo se manifesta, não é? Então é interessante ouvir os testemunhos dos irmãos. Eu nunca fui para uma igreja. Não, já fui, mas tive uns problemas, não é? Mas alguém me convidou para uma célula. E eu fui para a célula e gostei. Achei simples, não é? Eu podia falar, podia compartilhar, os irmãos me ouviam também.
Mas depois foi para o culto, ouviu no culto e depois foi para uma célula. Quem já ouviu testemunhos assim? Amém? E quem já deu testemunho assim? Não é? Acontece. Essa é a vida da igreja. Não é para ser complexo, é para ser simples. Simples. É muito simples, é estar junto, é comunhão, é a vida no seu melhor. Amém? João 15:5. Só para reiterar aquilo que eu já falei com os irmãos, não é? João 15:5, Jesus fala a respeito da videira verdadeira. Diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o que, meus irmãos? Muito fruto, porque sem mim. Mas você vê, é que é necessário. Quem permanece em mim e eu nele. Agora, o Senhor permanecer em nós requer um esforço teu? Requer? Não. É o esforço dele. E ele prometeu que ele não sai, não é? Então, Cristo em nós é um esforço dele. Mas agora, nós em Cristo é uma decisão nossa. E como é que nós permanecemos em Cristo? Quando nós permanecemos no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é Cristo. Amém? Permanecer no corpo. Então valorizar o corpo, a vida do corpo, honrar o corpo. Tem gente que mutila o corpo, tem gente que fala mal do corpo, tem gente que desonra o corpo, tem gente que trata com negligência o corpo. Você vai estar no corpo, se não vai, ninguém precisa saber, porque ele só cuida do quê? Do Cristo nele. Mas ele não cuida dele em Cristo. Quando nós entendemos o texto, eu falo que todos nós somos membros, não é? Você respeita o outro. Respeitar o outro é respeitar a Cristo. É respeitar o corpo de Cristo. Você honra o outro porque honrar o corpo de Cristo. Quantos dizem aleluia? Amém. Essa é a vida da igreja. Há uma habitação corporativa de Deus, se posso assim dizer. Essa habitação corporativa é a igreja. É a vida da igreja. Não é? Por isso é que há momentos em que nós falamos para os irmãos: olha, não queria ter ido, não sei o que, na célula de desses testemunhos. Olha, irmãos, hoje mesmo estava um dia muito difícil, mas uma coisa me disse: vai, e eu vim. Aí o irmão chega na célula e compartilha e fala com alegria, não é? Depois da célula, mas chegou todo xoxo, triste, abatido, não é? Mas só pelo simples fato de ter ido, tudo transforma. Quem já viveu isso? Tá? Muda. Às vezes você vai pela responsabilidade porque você valoriza o corpo de Cristo. Nós temos um fenômeno interessante na célula, não é? Nós temos irmãos que moram no Morro Bento. Então você vê, atravessam, entre aspas, a cidade para estar conosco. Tem célula que irmão mora no centro da cidade, atravessa para vir para o Quilamba, para estar na célula toda semana. Porque valoriza o corpo de Cristo. Amém? Valorize a vida da igreja. Valorize o estar junto. Valorize a aliança. Porque só assim você vai entender o valor real do cuidado. Vamos falar da transmissão, da unção do Senhor. Quantos dizem aleluia? Amém? Então eu falei para os irmãos, a equipa do louvor, a igreja é a expressão de Cristo. Então não há outra forma de nós expressarmos a Cristo. A glória que se perdeu no Éden, ela está disponível hoje. Mas nós precisamos de andar em unidade. Se temos a mão de um lado, a perna do outro, não vai expressar o corpo de Cristo. Um saco cheio de membros não é uma pessoa. Assim como um caminhão carregado de blocos não é uma casa também. É necessário que todo mundo ocupe a sua posição. Amém, meus irmãos? Amém. Fique em pé no seu lugar, por favor. Efésios 1, 22 e 23 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Por isso é que eu insisto que você fale algo para o irmão que está do teu lado. E você sabe, só é constrangedor falar algo para o irmão que está do teu lado quando você não conhece o irmão que está do teu lado. Quando você conhece, até vira brincadeira, né? Eu vou falar da outra vez,
que quando as irmãs viram Alexandre, elas tudo vira diversão, elas conversam muito essas irmãs. Muito, mas tudo vira diversão porque há intimidade. Não é? Só é constrangedor quando não há aliança. A vida da igreja é para viver em unidade, é para ser alegre, é para ter fluir, não é para chegar aqui e sair mais pesado do que já veio. Não, aqui é um lugar onde nós carregamos os fardos uns dos outros. Esse é o propósito eterno de Deus. Não se transformou, não, sempre foi assim. Deus sempre teve o desejo de tabernacular, de estar com o homem, de estar conosco, de compartilhar vida. Amém. Esse é o propósito. E é assim que nós precisamos viver. Amém, meus irmãos? Amém. Encerrando, livro de Atos 26:14. Só para encerrar essa ênfase aqui, de que o corpo de Cristo é Cristo. Valorize essa verdade. Defenda essa verdade. A igreja do Senhor. Você sabe, não há nada mais perseguido no mundo do que a igreja. Não há livro mais condenado no mundo do que a palavra de Deus, do que a Bíblia. Dias atrás, em França, uma livraria católica famosíssima foi vandalizada. Por quê? E acusada de fascismo. Porque vende a Bíblia. Uma livraria católica acusada de fascismo porque vende a Bíblia. É como destruir uma padaria porque vende pão. Vocês estão a ver o cúmulo da coisa. Mas está a acontecer. China, semana passada, desapareceu com 30 pastores da Zion Church na China. 30. Não é por acaso. Prendeu muitos cristãos. Não é? Há acusações supostas de campos de concentração. Não há nada que tenha sido mais perseguido do que a igreja do Senhor. O corpo de Cristo, que você faz parte. Mas o diabo tem tido uma estratégia um tanto mais sutil. Tem falado para as pessoas que não é importante, não é necessário. Ir à igreja não é tão importante assim. Quando der, eu vou. Se não der, Deus me entende. Deus entende. Mas não há nada mais perseguido que o corpo de Cristo. Aqui Paulo então, e caindo todos nós por terra, ouviu uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Mas ele estava perseguindo a Jesus? Não. Quem é que ele estava perseguindo? A igreja. E como é que se identificava a igreja? Aqueles que participavam das reuniões. As reuniões eram um problema. Ser cristão em secreto não é um problema. Participar da reunião é um problema. Quando você participa da reunião, você está dizendo: eu faço parte do corpo de Cristo. Ele permanece em mim e eu permaneço nele. Você sabe quando surgiu a palavra desviado? É desviado da igreja. As pessoas não se desviam de Cristo. É impossível que alguém se perca. Só aquele que nunca foi nosso, de fato, nunca foi salvo, dizem Hebreus. Mas as pessoas estão desviadas da igreja. Pararam de lutar para permanecer. Que esse não seja o nosso caso, amém? Nós vamos encerrar hoje. Queria que vocês ficassem em grupos de oração, da mesma célula, amém? Então, a nossa célula aí é muita gente, então façam grupos de 5, de 4, grupos de 5, grupos de 4. Procurem então os membros da célula juntos.